Do caos a uma vida muito mais leve com o essencial. O minimalismo mudou a minha vida de um jeito que eu jamais ia imaginar. E nesse vídeo aqui eu vou te contar como que era antes, o cenário que eu vivia antes, aquele cenário caótico, e no que se transformou a minha vida depois que eu aderi ao minimalismo. E aí, Minimal, sempre que eu posso eu compartilho aqui com vocês como é que foi, né? O que aconteceu para eu me tornar minimalista, como que foi esse despertar para o minimalismo. Inclusive o primeiro vídeo aqui do canal, vou deixar aqui no card aqui em cima, é falando a respeito disso. Mas nesse vídeo aqui eu quero te contar qual foi a transformação na minha vida, como que era a minha vida antes, quais eram os meus padrões antes, meus comportamentos e o que fez mudar e transformar a minha vida em algo muito mais leve, com o essencial. Então, para você entender essa transformação, o que de fato mudou, eu vou te contar um pouquinho do meu antes, como que era a minha vida antes, e você me diz nos comentários, tá? À medida que eu for falando aqui algumas características que eu tinha, comportamentos que eu tinha, me conta nos comentários se você já não foi assim ou se você de repente tá tendo esses padrões na sua vida, porque talvez seja uma forma de você dar luz para isso e, através do minimalismo, fazer essa mudança e conquistar uma vida muito mais leve com o essencial. E um padrão que eu tinha antigamente era de sempre me preocupar de forma demasiada no que os outros iam achar, no que os outros iam pensar de mim. Então eu sempre me preocupava em ser mais e mais para os outros. Eu não conseguia parar, olhar para as minhas demandas verdadeiras, genuínas e atender aquelas demandas sem se preocupar com o que os outros iam achar. Dessa forma eu me via no seguinte cenário, tá? Eu sempre fui uma pessoa com muita facilidade para fazer diversas coisas, com aptidão para fazer atividades de várias áreas diferentes, tá? Então isso fez com que em determinado momento da minha vida eu quisesse fazer o máximo de coisas possíveis. Eu queria fazer coisas para mostrar que eu entendia de vários universos. Eu sentia que eu precisava mostrar essa minha polivalência para todo mundo e me preocupava com isso, em mostrar que eu era polivalente. E com isso o que acontecia? Como eu era muito polivalente, então eu tinha muitos objetos de diversos universos diferentes, eu tinha que guardar aquilo tudo ali, então eu começava a ter muita coisa no meu quarto, né? Principalmente que era o meu antro, o meu espaço dentro da casa. Eu tinha muita coisa ali dentro, porque eu fazia muitas atividades diferentes. Além disso, eu também gostava de colecionar miniaturas de personagens de HQs, de filmes, enfim, eu gostava de colecionar esses personagens para mostrar também para os outros que eu tinha, para ter a sensação de que eu tinha um pedaço daquela fantasia, daquela ficção que só existia na tela. Era como se fosse uma forma de materializar aquela ficção, aquele sonho, aquele devaneio, viver ele de forma física, né? Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora e parece que foi uma forma de eu dizer que sonhos podem ser concretizados, era eu pegar uma figura fictícia e ter a forma física dela, né? Então eu entendi esse meu comportamento com o tempo, claro, mas eu queria colecionar, e daí eu colecionava figuras de personagens que eu nem conhecia direito. Ah, é porque é do mesmo universo, são personagens da Marvel, tem os que eu gosto, que eu conheço, mas esse aqui também é, eu nem sei quem é direito, mas tá aqui na coleção, para dizer que eu tenho a coleção inteira. Então eu me preocupava muito com isso, né? E além do mais, por eu ter essa preocupação com os outros e também por eu gostar de me vestir bem, de forma mais estilosa e tal, eu sempre ficava muito preocupado em comprar roupas novas e ter uma diversidade de roupas para poder variar e tudo mais. E isso também me angustiava, porque eu não tinha dinheiro para investir tanto em roupa assim, então às vezes eu repetia a roupa ou botava uns looks muito malucos misturando as coisas que eu tinha para ficar diferentão, para ficar estilosão, querendo mostrar para os outros que eu era essa pessoa estilosa, essa pessoa diferentona, sabe? Então sempre nessa preocupação de mostrar para os outros, sem olhar para dentro de mim. Bom, você pode achar que até aí tudo bem, né? Mas não tá tudo bem. Primeiro que isso ocupava demais a minha mente, transformava a minha mente num caos, então eu ficava preocupado demais com muitas coisas o tempo inteiro, né? Sempre focado em coisas externas, coisas alheias a mim, então isso ocupava a minha mente de uma forma que não era saudável. E além disso, o meu ambiente físico se tornava algo caótico, que eu sempre muito preocupado com a organização, isso eu sempre tive desde criança, eu tentava organizar aquele caos. Só que é impossível vencer a bagunça quando você é acumulador, quando você acumula coisas que você não precisa, que não são essenciais. Isso eu digo no meu curso Desafio Casa Minimalista. Você não vence a bagunça se você não fizer um grande destralhe e ficar só com o que é essencial. Você nunca vai vencer a bagunça desse jeito. E eu realmente não venci a bagunça. E o que é pior,
aquilo me tornava muito menos produtivo. Porque eu começava, né, o quarto era o lugar de trabalho, de estudo e tal, então eu começava a tentar focar em alguma atividade de estudo ou de trabalho e algo me chamava atenção ao meu redor, né, dentre tanta diversidade de coisas, algo chamava minha atenção e me distraía, ou eu achava que eu precisava parar para reorganizar as coisas que não estava o suficiente. Então isso tomava muito meu tempo, me tornava improdutivo. Então, sabe, a vida ficava nesse marasmo assim, de improdutividade, de se preocupar demais com os outros, da angústia de querer fazer coisas demais, aparentar demais, comprar roupa e não poder, sabe, essas coisas assim. Então tudo isso criava uma energia muito caótica, muito pesada para eu estar vivendo. E como se tudo isso não fosse suficiente, eu sempre fui uma pessoa, e eu acho que a grande maioria das pessoas, né, acabam tendo essa questão em menor ou maior escala na sua vida, que é se preocupar demais com coisas que a gente não controla, né? Querendo que o outro viva, né? Sejam os pais, sejam, enfim, o irmão, um amigo, algum conhecido, querer que aquela pessoa se porte, se comporte, tenham hábitos que você acha que é certo, que você gostaria que a pessoa tivesse. Então você deposita naquela pessoa uma energia em algo que você não controla. Então você cria uma expectativa, cria uma frustração em cima. E tudo por quê? Porque você está focando energia em coisas que você não controla. E eu tinha muito isso, né? Principalmente de depositar nos meus pais a esperança que eles fossem algo que eles não eram, que eu achava que eles deveriam ser, sabe? E não entender que tá tudo bem cada um ser da sua forma, sabe? A gente precisa ter esse olhar, ter esse entendimento. E eu não tinha. Então isso me consumia de uma forma absurda mentalmente. Bom, mas o que muda, né, quando a gente se torna minimalista? O primeiro ponto de todos, que é o crucial, que é a base para se entender o minimalismo, que é a base para aplicar o minimalismo na sua vida, é você fazer um rompimento com o status quo. É você fazer um rompimento com esse padrão de sociedade, com esse pacto invisível que a gente tem de se comportar como a maioria das pessoas se comporta, como a grande mídia quer que a gente se comporte, como o movimento de massa quer que a gente se comporte, né? Como as marcas, como as publicidades querem que a gente consuma e se comporte também. Então é a gente romper com esse pacto invisível que parece que é assinado assim que a gente nasce, a gente nem sabe de nada, só cai no mundo e vai vivendo dessa forma automática. É romper com isso e entender que você viver o minimalismo é você viver atendendo às suas demandas genuínas, é você olhar para dentro de você e ver o que você realmente precisa fazer, com o que você realmente precisa comprar, com o que você realmente precisa se preocupar, com quem que você vai se conectar, quais são as pessoas, os lugares que você vai frequentar, como que você vai usar o seu tempo e não deixar que você pertencer a um grupo, você tem que se comportar de uma forma para pertencer a um grupo, vai ditar a forma que você vai viver, que a publicidade vai dizer o que você vai comprar, né? Talvez uma coisa que você nunca tinha visto antes, a publicidade vai lá e vai dizer para você que você precisa. Calma aí, eu preciso disso? Você vai saber fazer essa autocrítica e não deixar que esse padrão, esse movimento, né, da sociedade, que é um movimento que está aí ativo, vivo, né, em massa acontecendo, deixar que isso influencie a sua vida e você vai ditar as regras. É uma forma de você agir, viver de forma consciente e intencional, né? Você sabe o que está acontecendo e todas as suas atitudes são intencionais porque você sabe o objetivo que você quer. Essa é a principal mudança que começa a transformar a vida minimalista numa vida muito mais leve, porque você rompe com esse pacto que te prende, que te amarra em algo que nem é genuíno para você. E quando eu entendo isso, eu acabo com todo aquele padrão que eu tinha antigamente de colecionar coisas, de querer ser polivalente para mostrar para os outros que eu sou polivalente, né? Então me preocupar em fazer várias atividades diferentes. Eu rompo com isso porque eu vejo que eu não preciso ficar dizendo para os outros, mostrando para os outros. Eu preciso ser genuíno, eu preciso olhar para mim e saber quais são as minhas reais demandas, né? Quais são as coisas que eu realmente tenho que focar. E isso faz com que eu elimine da minha vida a preocupação de eu me tornar bom em várias coisas diferentes que não eram essenciais. Aí eu escolho as essenciais e eu foco ali para eu ser melhor naquilo e mais produtivo naquele universo ali que eu escolhi, que eu entendi que é mais genuíno para mim.
Aí, obviamente, quando eu percebo que eu não preciso fazer tudo, né, todas as atividades que eu estava imaginando, eu também percebo que eu não preciso ter todas as coisas que eu tinha antes. E eu começo a fazer um grande destralhe na minha vida, né, uma coisa que vai acontecendo ali num processo que vai se renovando de mês a mês, 6 em 6 meses, ali, principalmente no começo, que é mais intenso, até ficar só com as coisas que são essenciais e mais do que isso, ter a clareza de quando uma coisa é essencial, quando não, para que eu possa ou comprar algo novo de forma mais consciente ou me desfazer de coisas antigas sabendo que elas deixaram de ser essenciais. Né? Então toda essa clareza que dá a partir do momento que você faz esses movimentos de destralhe, né? Até ficar de fato com o essencial, porque de nada adianta só reduzir a quantidade de coisas que você tem, né? Eu digo que você não vai ficar com o mínimo do mínimo, mas você vai ficar com o que realmente você precisa, o que é genuíno e importante para você. Então isso também trouxe para minha vida um quarto, uma casa inteira mais fácil de organizar e tirou uma série de distrações que eu tinha que me tornavam improdutivo, me trazendo assim mais produtividade num geral. Em toda a minha vida eu consigo ter mais concentração porque tem menos distrações. Aí tiveram 2 pontos cruciais que mudaram na minha vida, que mudaram todo o meu jogo, digamos assim, tá? Eu já vinha me tornando minimalista, aplicando minimalismo em várias áreas, mas tiveram 2 pontos que vieram um pouquinho depois que eu comecei a trabalhar na minha vida, que mudaram muito o jogo. Mas antes de eu te contar quais são esses 2 elementos que mudaram o jogo, que viraram a chave de verdade para mim, assim, transformaram profundamente minha vida, eu quero saber se você está gostando desse vídeo. Tá gostando? Deixa um like aqui embaixo e comente se alguns dos padrões, né, que eu tinha antigamente são presentes na sua vida, ou se você realmente tinha esses padrões, se alguma dessas mudanças que eu falei também aconteceram na sua vida, ou se você deseja que elas aconteçam, né? Então deixa aqui nos comentários, vai ser bem legal ter sua participação aqui. Mas falando desses 2 elementos que mudaram o jogo para mim, o primeiro deles foi eu entender que de fato eu precisava focar nas coisas que eu tenho controle. Então a gente na vida tem 3 coisas, né? As coisas que a gente controla, as coisas que a gente não controla e as coisas que a gente influencia. Normalmente a gente foca demais nas coisas que a gente não controla, um pouquinho mais nas que a gente influencia e pouca coisa no que a gente controla. Quando na verdade, né, a gente deveria focar no que a gente tem controle, não gastar tanta energia com o que a gente não controla e um pouquinho de energia com o que a gente influencia. E quando eu entendi isso, mudou completamente, né? Eu comecei a ver as coisas de forma diferente, comecei a entender o que realmente eu podia fazer alguma coisa, né? Enfim, a ação que eu fizesse que geraria algum resultado naquele universo. Então eu olhava para isso, bom, se isso aqui parece que está fora do meu controle, se eu tiver alguma ação, eu vou influenciar, eu vou mudar essa realidade? Vou, não vou, vai ser pouco ou menos, né, mais ou menos efetivo. Eu começava a fazer essa reflexão. Quando eu entendia que era algo que era essencial para mim, que eu controlava, que se eu botasse a minha energia ali, fizesse alguma ação, eu ia ter resultado, eu focava nessa parte. E isso deixou a minha vida muito mais leve, porque eu não gastei energia, não gastei pensamento, não queimei neurônios com coisas que eu não controlava. E o segundo elemento que fez com que eu mudasse o jogo foi eu aprender a fazer gestão do tempo. Eu nunca tinha visto a importância profunda de se ter uma agenda, de se fazer um planejamento semanal de tudo que você vai fazer, focando nas coisas que são essenciais para você e focando nos seus projetos, em cada pequena etapa de um projeto, dia após dia, e você saber tudo que você vai fazer ao longo de um dia, separado por horas ali naquela agenda. E eu não sabia a importância disso. Quando eu entendi e comecei a praticar, a minha vida ficou muito mais leve, com menos ansiedade. Eu sempre sofri muito de ansiedade. Não quer dizer que eu não sofra um pouco hoje, né? Que é algo difícil de mudar. Mas isso ajudou muito a aliviar qualquer crise de ansiedade, qualquer angústia, qualquer preocupação, porque olhando um planejamento semanal, né, dentro da gestão do tempo, eu sempre consegui, a partir do momento que eu apliquei, eu consegui ver o que eu tinha que fazer, o que seria feito, em qual horário, e eu não me preocupava, porque eu sabia que talvez aquela atividade que eu antes me preocuparia durante 3 dias, né, chegava a segunda, ficava preocupado, na terça preocupado, para na quarta fazer,
Na segunda eu já sabia que quarta-feira é o horário lá, vai ter um horário para fazer isso, resolver isso, tá tudo certo. Isso trouxe muita tranquilidade, muita leveza para minha vida. E essas foram as principais transformações que eu tive na minha vida a partir do momento que eu aderi ao minimalismo. Claro que vão ter outras transformações que aconteceram, mas foram um pouco mais sutis. Essas eu acredito que são as mais importantes e eu desejo do fundo do meu coração que você também tenha ou que você já tenha tido essas transformações na sua vida, tá certo? Aí, se você quiser ficar ainda mais conectado com o estilo de vida minimalista para intensificar essas transformações aí na sua vida, eu quero te convidar para me seguir nas redes sociais, no @aldaz_minimal e também para conhecer o meu blog poderminimalista.com.br, tá? Lá você vai poder consumir os meus blog posts, né? Então vai ter esse conteúdo através da leitura e também tem um link lá, tem um botãozinho lá no site que você pode conferir quais são os meus cursos que tem turma aberta para você poder intensificar esse processo na sua vida, tá certo? Por fim, construa a sua vida com o essencial e a gente se vê no próximo vídeo.